Olá, muito bem-vindos a este podcast Gravidez e Mais, que é direcionado para você, mulher, ter experiências de autoconexão consigo. E aqui nós falamos de assuntos diversificados sobre a vida da mulher, desde a gestação, pré-natal, parto, pós-parto, puerpério, empoderamento, empreendedorismo. Nós falamos de tudo aqui sobre a vida da mulher. Se você ainda não é inscrita nesse canal, já quero te convidar a se inscrever. Então se inscreva para receber notificações, ativa aí o sininho para você receber tudo que nós publicarmos aqui. E hoje, gente, esse podcast é muito especial, porque ele nasceu de uma outra gravação que eu fiz com o Igor Queiroz, que eu já apresentar para você que não assistiu ainda o outro podcast. E ali no meio do podcast, nós entramos no assunto que foi emoções tóxicas transferidas para o bebê na vida intrauterina. E o Igor falou coisas tão interessantes que eu falei, cara, Igor, já quero de cara te convidar. Convidei ele no ar para a gente já fazer outro podcast. E se você ainda não conhece, se você não me conhece, eu sou a doutora Edile Tourinho, médica obstetra na cidade de Manaus, educadora perinatal, líder da equipe Conceber, que é uma equipe de parto e assistência humanizada, que tem como foco o parto positivo. E se você não conhece o Igor ainda, o Igor é o Igor Queiroz, que é administrador de formação, ele é psicanalista e hipnólogo clínico. E o Igor atua aqui também na cidade de Manaus, ajudando muitas pessoas no processo de ressignificação, na cura de traumas e fobias. Então, o Igor é uma pessoa super especial. E tem uma pessoa mais capacitada para falar sobre esse assunto, sobre a vida intrauterina e tudo que a gente traz consigo desde o ventre da nossa mãe. Então, assim, eu super quero te agradecer, Igor, por você estar comigo aqui hoje. Eu estou usando e abusando da disponibilidade do Igor, né? A gente tem tido esse contato, tem vindo aqui estar junto com a gente. E, Igor, eu quero te agradecer imensamente. Doutora, eu agradeço demais. Eu digo que nós compactuamos do mesmo propósito de vida, que é levar uma mensagem de libertação e que venha confortar aquelas pessoas que realmente queiram ter algo diferente no seu dia a dia, né? Agradeço demais o convite e tenho certeza que qualquer assunto, quando a senhora quiser falar alguma coisa sobre emoções, sobre mente, eu vou estar sempre à sua disposição, à disposição desse podcast maravilhoso aqui, para a gente sempre ajudar a espectadora a saber mais sobre você, porque é isso que liberta, é isso que importa. Ai, que legal, gente. Olha, eu quero começar contando para vocês a história que deu, assim, start nesse convite para o Igor vir falar aqui um pouco da vida intrauterina, porque no outro podcast, que se você ainda não assistiu, quando acabar esse, você vai lá assistir, nós estávamos falando sobre crenças limitantes. E aí, o Igor, nós entramos ali num assunto e que me lembrou a minha gestação da minha terceira filha, que foi uma gestação não planejada, logo após um tratamento de câncer, onde eu tinha pausado a minha vida. E eu contei ali naquele podcast, eu vou contar um pouco para vocês a história, para vocês entenderem um pouco como isso repercutiu na minha vida e como eu fiquei tão impactada com aquilo que o Igor trouxe, né? Em 2010, eu estava com 30 anos, eu descobri ali, ainda estava fazendo residência médica de obstetrícia, quando eu descobri que eu estava com um câncer muito avançado. Naquele momento, eu precisei pausar minha vida. Naquela fase, eu tinha uma filha de 7 anos, a Amanda, tinha o Lucas, de apenas 3 anos, e, na verdade, ele tinha 2 anos, né? Eu tinha o Lucas de 2 e a Amanda de 7, e ali eu precisei, para tudo, tá muito grave, muito avançado, você vai ter que ir embora de Manaus, e em uma semana minha vida foi embora.
estava na residência, estava assim no auge da conquista profissional, estava fazendo, meu Deus, estava trabalhando, ganhando dinheiro como médica. E para você que é de outras áreas, né, o estudante de medicina ele é muito massacrado na faculdade porque a gente não consegue muitos estágios remunerados. Eu, no fato, não fiz nenhum, não tinha essa oportunidade. E o que você consegue, você ganha mal. Então, para mim, que já comecei a medicina com uma vida, nossa, se formar e começar a dar plantão, ganhar algum dinheiro, era uma coisa extraordinária. E ali, em 2010, eu tive que, de repente, em uma semana, numa noite, na verdade, a minha vida virou de ponta cabeça e eu tive que me cuidar. Então, foi quase um ano de tratamento, onde eu passei por quimioterapia, radioterapia, me afastei dos meus filhos. Nessa oportunidade, eu só consegui estar com meus filhos nesses um ano 2 vezes. Uma vez eles foram me visitar em São Paulo e outra vez eu via Manaus durante o tratamento uma vez e fiquei com eles 4 ou 5 dias. Então você imagina o que é para uma mãe que tem um filho de 7 anos, uma filha de 7 anos e um filho de 2, ter que literalmente assim abandoná-los para ir cuidar da saúde. E o meu marido ficou aqui, também fiquei distante do meu marido. Nesse um ano nós nos vimos 3 ou 4 vezes e pausar a vida, estar distante dos filhos, foi uma guerra muito grande para mim estar distante, né? Ver outras pessoas cuidando dos meus filhos e cuidando da forma deles e não da minha, foi algo muito desafiador. E quando eu voltei do meu tratamento, eu voltei assim, meu Deus, esse é o meu momento. É o meu momento de eu recuperar minha autoestima. Eu estava, naquela época, careca, tinha engordado 20 e tantos quilos no tratamento, estava numa sede de voltar para o meu trabalho, para a minha residência, concluir a residência, para voltar ao mercado de trabalho. Estava na sede de curtir a minha família, minha casa, meus 2 filhos, meu esposo. E nesse contexto, ainda careca, ainda com tudo, eu descubro a gravidez da Melissa. E pasmem, né? Quando eu finalizei meu tratamento, a última conversa que eu tive com os meus médicos foi: doutora, me diga, né? E filhos? Eu vou poder gestar? E ali ela virou para mim e falou: Edily, não vai dar, né? O tratamento tornou você infértil. Aí eu, cara, eu lembro que eu tinha aberto a porta do consultório, já tinha saído do consultório, voltei e perguntei isso da médica. E quando ela falou isso para mim foi um impacto, porque eu e o Rui, nós não estávamos resolvidos se iríamos querer outros filhos. Mas eu também não queria a notícia de que eu não ia poder mais ter filhos. E eu lembro que quando eu fechei a porta do consultório, a lágrima já foi caindo e de repente eu falei: quer saber, mãe? A minha mãe: calma, filha, calma. Eu: quer saber, mãe? Se Deus quiser, Ele dá um filho até para uma mulher que não tem útero. Quem dirá para mim que tenho? Bati a porta e aquilo nunca mais passou na minha cabeça. Meu amor, 60 dias depois eu descubro que eu tô grávida. Foi um choque para mim. Nossa, foi muito rápido. A minha, tipo, vocês verem como eu sou uma mulher de fé. Foi muito rápido. E eu fiquei de um jeito, quando eu descobri a gravidez, como assim? Como assim grávida? Eu não podia mais ter filhos. Como que eu tô grávida? Eu tô retomando minha vida. Cara, foi um choque para mim, Igor. Foi muito difícil de assimilar. Inclusive, quando eu fui dar a notícia pro Rui, e olha só como que são as coisas, né? Nesse dia que eu descobri que eu estava grávida, eu estava no estágio na ultrassonografia. E nesse dia, o médico que estava fazendo ultrassonografia, ele passou o dia maldizendo família e filhos. Filho é um ser ingrato. Filhos são terríveis.
Se você não der uma camisa da Lacoste para os seus filhos, se você não botar na melhor escola, eles vão ser ingratos com você a vida inteira. Ele maldisse filhos, que foi uma coisa. E aí, eu lembro que naquela sala escura, fazendo ultrassom, e eu ali no estágio, assim, gente, eu senti um sono surreal. Sono, sono, sono. E eu falei, cara, eu só sentia sono assim quando eu estava grávida. E nem passou pela minha cabeça que eu pudesse estar grávida, mas não sei o que me deu. Eu parei no laboratório, que era ao lado da sala de ultrassom, naquele hospital. Eu falei, mana, coleta um beta meu aí. A moça coletou. E eu voltei para a sala, tinha saído para ir ao banheiro e beber água, bebi água, fui ao banheiro e voltei. E na hora que eu estava indo embora, eu falei, ai, menina, eu tinha feito o teste de gravidez, deixa eu ir aqui ver, né? Gente, quando eu cheguei, li aquele positivo em cima da mesa, olhei o nome e falei, moça, esse teste é meu. Ela disse, é? Eu disse, tá escrito positivo. Ela disse, então você tá grávida. Cara, eu entrei em desespero, pra vocês terem uma ideia. Eu voltei para a sala de ultrassom, que era porta com o laboratório, já baixando a calça. Doutor, pelo amor de Deus, o meu teste de gravidez deu positivo. Eu já fui deitando na maca para ele fazer e lá estava. 6 semanas de grávida e o coraçãozinho pum, 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 pum na tela. E eu, meu Deus do céu, o que será de mim? Vestir de novo, sair no estacionamento, transtornada, ligando para o Rui. Quando o Rui atendeu, oi amor, todo carinhoso. E eu peguei o celular e disse, Rui! Ele, o que foi? Eu digo, eu tô grávida! Irada, chateada. E eu lembro que eu saí no estacionamento e olhei para o céu pela primeira vez. Eu olhei para o céu e eu falei, pô, Deus, tu não deixa eu mandar na minha vida um tiquinho sequer? Irada, irada. Como assim eu estava grávida naquele momento de reconquista? E foi um processo assim de aceitação daquela gravidez que eu só consegui ressignificar. Eu estava com 7 meses de gravidez já, entrando no 8º, quando eu fui para um retiro que os meus líderes espirituais, né, os nossos líderes pastores da igreja tinham organizado, que era Projeto de Vida. E naquele projeto de vida, durante a adoração da primeira noite, o pastor que estava lá, ele falou algo, né? Eu fui para o fundinho do auditório, eu disse, Deus, eu não vim aqui para ver um cantor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. E aquele homem com violão, era o pastor Antônio Cirilo, que é muito famoso aqui no Brasil, ele começou a falar durante a adoração e ele falou algo, olha, o seu projeto de vida de 2012, Deus escreveu em 2011. E aí eu entendi que a Melissa iria nascer no ano de 2012, mas que ele era um projeto que Deus tinha me entregado em 2011. Naquele momento eu abri meu coração para minha filha. Só que eu segui a minha vida trabalhando, porque eu tinha tido um embate com a minha chefe da residência. Porque ela queria que eu tirasse a licença maternidade e eu falei, não, só vou tirar a licença quando ela nascer. Ela, mas você não vai aguentar, você vai atrapalhar o serviço. Eu disse, não, eu não vou tirar. Ela não está me atrapalhando em nada, eu nunca faltei. E eu sempre dava exemplo de comprometimento dentro da minha residência, tudo. E eu falei, não vou parar. Isso não vai me parar, né? Eu estou sendo, gente, analisada aqui pelo psicanalista, né? Isso não vai me parar. E aí eu segui, fui. Gente, um belo dia eu tô deitada na cama, aí ia começar, era dia 2 de abril. Aí eu falei, amor, quer saber? Vou tirar minha licença hoje, porque eu já tô com 38 semanas. Vou tirar minha licença hoje, porque o mês vai virar e quando eu voltar para a residência eu não vou ficar com o mês quebrado. Então, vamos almoçar e depois do almoço a gente vai na maternidade, eu pego minha licença, depois a gente vai no shopping, vamos dar uma volta. E nisso o Rui saiu para fazer alguma coisa e eu me deitei depois do almoço. Quando eu deitei na cama, pum,
eu senti aquela chutada forte. Eu falei, ei, minha filha, assim você vai romper a bolsa da mamãe. Parecia uma sentença. Quando eu levantei o líquido, tchau. Ali eu falei, ai, não acredito, meu Deus do céu. Primeiro dia que eu ia aproveitar, descansar, tudo mais, você rompeu a bolsa, eu não tô acreditando. Eu ia tirar minha licença naquele dia, eu ia pegar o papel para fazer a licença. E aí, eu falei para minha sogra, não fala nada pro Rui agora, deixa ele voltar, que a gente tem tempo, eu não tô sentindo nada, e não fala pro Rui, foi a mesma coisa que dizer, liga agora para ele, né? Daqui a pouco chega o Rui desesperado em casa, e aí? Aí eu, cara, tô bem, não tô sentindo nada, vou ligar aqui para minha turma aqui, que é a equipe que vai fazer meu parto. E ali, enquanto eu me arrumava para ir para a maternidade, a minha ficha caiu. De que eu não amava ainda aquele bebê, porque ali a minha consciência disse assim, olha, amor é um sentimento que envolve maturidade e dedicação. E eu não tinha me dedicado naquela gravidez. Eu tinha só trabalhado. Eu tinha só tentado recuperar, tipo, aquele 1 ano que estava parado. E, sinceramente, eu falei, gente, meu Deus do céu, minha filha vai nascer e eu não tô conectada com ela. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Me veio um arrependimento, me veio, assim, uma situação, assim, terrível. Eu fiquei em pânico, eu falei, meu Deus, como que eu tem essa criança que vai sair de dentro de mim e eu, que sentimento que eu tenho, né, por ela. Porque hoje os pais se apaixonam por seus filhos ainda na barriga, né? E eu, Edile, naquela ocasião que eu me toquei que eu estava grávida no dia que a minha bolsa rompeu, porque até então, zero gravidez. O pré-natal dela, praticamente fui eu que fiz sozinha. Acho que eu fui em 3 consultas e as outras eu mesmo pedia meus exames, eu mesmo ia fazer a ultrassom e, ó, tá tudo bem, tá tudo direitinho. Eu mesma ia fazer. Então, eu fui muito, muito assim... eu suprimi aquela gestação. Pois bem, Melissa nasceu, deu tudo certo, minha recuperação foi ótima. Só que eu vi a Melissa, assim, muito conectada com o pai dela e zero conexão comigo. E uma das coisas que me marcou era justamente assim, quando ela estava maiorzinha, que ela já tinha aprendido a andar, tal, como ela sempre escolhia o braço do pai e não o meu. Então, era uma conexão muito forte que ela tinha com o pai dela. Só que quando ela chegou ali por volta dos 2 aninhos, quando ela alcançava a porta do quarto, eu percebia que não era só uma escolha pelo braço do pai, era uma rejeição comigo também. E ali ela já estava materializada, né? Eu já a amava. Inclusive, eu falo que a Melissa, ela é a minha filha, que o meu amor por ela é livre. Porque dela eu não devia mais praticamente nada para ninguém, porque a Amanda, a mais velha, de 19 anos, eu tive em condições assim, muito jovem, 22 anos, não estava na faculdade ainda, minha mãe me ajudava financeiramente. O Lucas, eu ainda tinha uma participação financeira da minha mãe. E a Melissa, tipo, eu não dependia mais de ninguém, eu e o Rui já estávamos casados, consolidados há muito tempo, tal, então eu me sentia livre, eu não devia mais nada para ninguém. Puxa, e por que a minha filha me rejeita? Né? Quando ela abria a porta do quarto na madrugada, que eu com sono mais leve eu acordava e eu deitava no meu lado da cama, era mais perto da porta, então eu via ela entrando no quarto. Quando eu abria os braços para abraçá-la, para acolhê-la, ela dizia não. Às vezes ela até me batia, né? Não, papai. Nossa, aquilo acabava comigo, aquilo me feria. Eu dizia, cara, por que ela não vem no meu braço? Por que ela não deixa eu acolher ela para botar ela na cama? Não, ela ia para o lado do pai dela, acordava o pai dela, para o pai dela pegar ela e botar ela na cama. E isso me provocava tanta dor, até que quando ela tinha, assim, 2 aninhos mesmo, eu tive eu fui para um momento, né, na igreja, em que o depoimento de uma pastora de
de que ela tinha um dia entendido que ela tinha um bloqueio com a mãe dela por causa da rejeição da mãe dela, de ela ser uma menina. Eu fui ministrada. Eu entendi, eu falei, cara, a Melissa me rejeita porque primeiro eu rejeitei ela. E essa pastora contou como foi a coisa do perdão dela e da mãe dela, que finalmente, depois de adulta, ela pôde se conciliar com a mãe dela. E quando eu saí daquele retiro, eu saí determinada. Eu falei, não vou, a minha filha não vai me perdoar só quando ela for uma adulta. Eu vou pedir perdão dela hoje. Eu vou trilhar a rota da reconciliação hoje. Eu vou conquistar minha filha. Eu saí de lá daquele retiro determinada. E aí, quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela criança de 2 anos, que você pode dizer, a criança de 2 anos não entende nada. Não, peguei aquela criança de 2 anos, botei na minha frente e pedi perdão dela. Pedi perdão, falei para ela que ela tinha um significado na minha vida, que o significado era que os planos de Deus eram melhores do que os meus planos e que eu tinha sido uma tola, porque, sabe, Igor, eu me peguei com a Melissa chorando várias vezes. Chorando mesmo de arrependimento, de ter duvidado do projeto de Deus. Quando ela nasceu, ela pequena, eu amamentando, eu chorava e eu dizia assim, Deus, me perdoa porque eu fui tão tola, como que eu pude questionar um desígnio teu se maternidade é algo tão divino? Me perdoa, Senhor, a minha filha é uma bênção, ela é perfeita, meu Deus, que maravilhoso o Senhor me dar essa filha. Então, a Melissa, eu sinceramente, ainda hoje, às vezes eu vejo ela assim, ela livre, correndo, descabelada, descalça, autêntica, encrenqueira, às vezes. Eu olho e eu digo, Senhor, como que eu pude? Sabe? Como que eu pude, assim, não compreender o que o Senhor queria fazer na minha vida? Me dar essa oportunidade de ter uma maternidade livre num momento tão maravilhoso da vida. E ali, eu pedi perdão da Melissa naquela ocasião e a Melissa chorou. Eu via, quando eu olhava nos olhos dela, eu via que ela estava entendendo que eu estava pedindo perdão dela. E quando eu a abracei, ela me abraçou de volta. E eu sei que a minha filha me perdoou naquele momento. E foi uma coisa assim, uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, assim. Daquele dia em diante, o nosso relacionamento foi outro. Melissa aceitava o meu braço, o meu abraço, o meu acolhimento. Melissa tinha troca comigo a partir daquele dia. E foi um momento único. E quando nós conversamos no outro podcast que eu falei, Igor, a gente precisa falar sobre isso, sobre essa aceitação, sobre como a gente influencia desde o ventre. Porque eu vivi isso, gente. Eu vivi isso na minha maternidade. Eu vivi o que foi receber uma criança que foi rejeitada dentro do ventre. Eu tive essa experiência, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, porque, sinceramente, eu não sabia nada disso e você veio na luz da psicanálise trazendo algumas luzes pra gente, né, no outro podcast. E eu falei, cara, minhas inscritas nesse canal precisam ouvir esse conteúdo. Eu falo sempre o seguinte, que a mente do ser humano, a mente inconsciente, né, subconsciente, enfim, ela começa a ser gerada desde o ventre. Aquele seu primeiro questionamento com Deus. Por que, poxa, mas eu não tenho um momento de descanso? Esse já foi o primeiro momento que algo entrou no subconsciente dela, haja vista que o coraçãozinho dela já batia. Mas assim, Edli, eu sempre falo que nós, seres humanos, não somos perfeitos. E tem muitas coisas que nós fazemos por falta de instrução,
por falta de habilidade, por falta de maturidade. Então, aquele foi o seu momento, né? Mas a boas novas é que Deus faz novo todas as coisas. E Ele fez novo na tua vida essa oportunidade de criar um elo de conexão mais forte com a sua filha. Que aquilo que aconteceu no seu ventre, que aquilo que aconteceu num pós-parto, não foi decisivo para o relacionamento de vocês na vida atual. E eu digo o seguinte, que tudo na vida há um ensinamento. Eu tenho certeza que se você não tivesse passado por isso hoje, você não teria uma certa maturidade para passar o seu depoimento para as suas seguidoras. Porque uma coisa é você saber de ouvir. Uma coisa é você saber de estudar. Outra coisa é você saber de sentir, de passar, de vivenciar. E aí, quando a tua paciente ou a mãe que vem te procurar fala para você, você chega para ela nos olhos e ela fala assim, eu sei o que você está falando. Eu sei o que você está sentindo. Porque eu senti isso. E naquele momento ela te vê como uma autoridade. E ela fala assim, caramba, a doutora era essa pessoa que eu gostaria. Porque quando ela vê na frente dela uma pessoa que passou por aquilo que ela está passando, o inconsciente dela fala o seguinte, ela sabe o que eu estou sentindo. Ela sabe o que eu estou vivendo. Enquanto muitas pessoas ao meu redor estão me criticando, ela está me acolhendo porque ela sabe exatamente aquilo que está dentro de mim e às vezes eu não sei explicar por falta de maturidade. E tudo na vida há um propósito. Tudo na vida tem um significado, sabe? A gente só não enxerga. Não, eu enxergo totalmente, Igor. Eu enxergo totalmente que eu vivi essas experiências para ser construída essa obstetra, que o propósito de vida é unir famílias. Porque hoje a missão do meu negócio, né? Porque eu sou médica, sou empreendedora, né? Hoje eu tenho uma clínica, nós estamos indo já para 8 obstetras que trabalham assistência humanizada. O nosso propósito é unir famílias, a nossa missão é além do parto. E eu tenho total convicção que isso me construiu. Você quer ver uma coisa que eu amo receber? São mães jovens dentro do meu consultório. Você sabe por quê? Porque eu vivi a dor. Eu vivi a dor da mãe jovem, que era considerada imatura, que foi tolhida na sua maternidade. Porque, não, você não tem experiência, você não vai saber lidar com o bebê, então é assim que tem que ser feito. Eu vivi a dor, sabe que dor, Igor? A dor de não poder proporcionar para minha filha o enxoval que eu queria, por falta de condições financeiras. Então, eu tinha que aceitar o que as pessoas me davam. Eu vivi a dor, sabe do quê? Da imaturidade ainda no relacionamento. De achar que o meu marido, ele não trocava uma fralda com perfeição, então eu que tinha que ir lá trocar a fralda. Hoje em dia eu posso virar para as mulheres e dizer assim, respeite o jeito que o seu marido vai fazer, vai dar o mesmo resultado, não te preocupa, deixa ele ser pai. Por quê? Porque eu tolhi a paternidade do meu marido. Então eu vivi cada coisa assim que hoje, quando eu pego uma mamãe jovem, eu sei que eu posso ser mentora dela. Porque foram muitas experiências, viu? Eu soube o que foi ter um parto roubado, porque naquela época não tinha informação, por causa, né, que a gente ainda não tinha internet. A minha filha, a gente já tem 19 anos, né, a minha mais velha, então não tinha internet do jeito que tem hoje. Então, aquelas experiências me construíram quem eu sou hoje. Eu tenho total consciência disso. Eu sempre deixo uma reflexão para as pessoas, para que realmente elas possam analisar e entender que, na maioria das vezes, a dor que você está sentindo hoje é uma ponte para o teu propósito no futuro. Porque a dor vai fazer com que o teu caráter seja forjado de uma certa forma que você vai adquirir habilidades de até ensinar outras pessoas a viver isso que você
viveu e elas não sabem. Eu sempre falo o seguinte, que dentro do processo nós nos tornamos cegos. A gente não enxerga os porquês. E a gente acaba questionando a Deus. Deus, por quê? Por quê? E lá de cima fala assim, calma. Tô te construindo. Calma. Confia em mim. Sabe? É por isso que hoje, por exemplo, eu ensino muito meus pacientes e eu adquiri uma habilidade de na hora da tormenta, porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Ou seja, uma hora vai ter aflição. É como se fosse uma roda gigante. Você está por cima, mas uma hora você vai estar por baixo. Mas a tua habilidade emocional, mental, teu discernimento vai proporcionar que a roda gigante passe por baixo de uma forma mais rápida. A tua visão vai ser outra. E quando você tem um discernimento de dizer o seguinte, de pensar o seguinte, olha, esse meu momento de dificuldade, de desafio vai ser para me amadurecer, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, você acaba tirando muito proveito disso. Então, um recado aqui para a mamãe. Se você está vivendo um momento desafiador, se você está no momento da gravidez que às vezes você não suporta ouvir a voz de alguém, ou você não está mais suportando as consequências da gravidez, calma. Comece a procurar conteúdos da doutora Edile, conteúdos de pessoas que podem te auxiliar a ter uma maturidade emocional mais desenvolvida, que as coisas vão acontecer da forma correta, no tempo certo. E isso seriam as emoções tóxicas? Por exemplo, esses bloqueios, esse não suportar. Sim. Tudo aquilo que não é saudável é tóxico. Se Ou seja, que provoca mal-estar? Se tem alguma coisa que me abala, que me provoca mal-estar, que me faz chorar, entre aspas, de uma forma depressiva, são emoções tóxicas. E por serem tóxicas, elas acabam nos causando realmente um mal-estar. Só que a gente pode mudar essas emoções com a ressignificação do nosso olhar. A gente olhar com um ponto de vista. E é claro que eu sei que tem pessoas que falam assim, Igor, mas ninguém passou pelo que eu estou passando. Às vezes é uma frase clássica, né? Você não passa pelo que eu passo, você não tem a vida que eu tenho. Mas às vezes, minha amiga que está nos ouvindo e nos vendo, aquilo que você está passando não é uma pedra na sua vida, mas é um trampolim que vai te proporcionar alcançar novos ares, alcançar novas alturas. Você hoje não enxerga isso, mas tenha certeza que todo o propósito de um ser humano leva a ter dificuldades para poder te amadurecer, para poder te desenvolver. E aí eu quero entrar no assunto da questão das emoções na vida uterina. Por que é tão importante? Isso que aconteceu com a Melissa é a pura verdade. O bebê, ele sente uma presença maior ou uma ausência dos seus pais, seja da mãe, seja do pai. Principalmente da mãe, que tem um elo de conexão mais forte. Então, assim, é muito importante aquela doação, a doação de carinho, a doação de afeto, conversar com o bebê, para que ele sinta que tem alguém ali acolhendo, que tem alguém olhando por ele. E você sabe que uma das coisas que as mamães me perguntam, os pais, quando eles estão passando por algum estresse familiar, ou algum estresse no trabalho, dizem assim, doutor, isso vai influenciar o bebê? Ela vai sentir, vai prejudicar ela de alguma forma? Aí, às vezes, eu digo, olha, talvez o seu bebê não chore quando você está chorando. Mas se a gente pensar que o choro, a tristeza, tudo isso é uma descarga hormonal, querendo ou não, isso vai sensibilizar o bebê de alguma forma e ele vai receber essa descarga hormonal, certo? Então, tem isso, né? Às vezes a mãe quer saber se o bebê, se ela está sentindo dor, se o bebê vai sentir a dor igual. Talvez não a dor igual, né? Mas a descarga hormonal da ansiedade, do medo, da raiva, da frustração, isso sim. Uhum. E querendo ou não, isso vai sensibilizando aquele bebê para a vida extrauterina, para esses sentimentos, porque vai ficando registrado no nosso subconsciente as nossas emoções, né? Perfeito. E tem pais que me procuram no consultório, doutora Edile, e falam o seguinte, eu não aguento mais meu filho, tem 2 anos, mas é insuportável.
Aquele menino, eu já tive, eu não atendo crianças, né, mas a não ser que seja realmente em casos muito esporádicos. Teve paciente que eu atendi e falou assim, eu só confio em você, ouve meu filho, atende meu filho. Aí o garoto com 8 anos, 10 anos, extremamente rebelde, e quando a gente vai buscar o histórico de vida dele, até falando com os pais, a gente vê que a criação dele não foi uma criação tão saudável emocionalmente, que desde da vida uterina, ele já teve elementos que foram fundamentais, elementos infelizmente negativos, que foram fundamentais para a criação de uma personalidade mais agressiva ou mais depressiva. Por que a depressão ela é algo genético? Porque se a mãe chora muito na gravidez, se a mãe sente essa questão depressiva com o bebê no útero, ela vai estar passando toda a emoção para ele. Então, ele já nasce com a predisposição. Da mesma forma que um bebê nasce com predisposição de ter depressão, de ter ansiedade, todos os elementos negativos que venham a interferir na mãe, no momento gestacional, no período gestacional, ela vai influenciar no bebê. E a gente vê muitos adultos que têm problemas emocionais que, consequentemente, começam a ser refletidos em atitudes comportamentais que vêm muito da época uterina. Então, por exemplo, eu vou contar uma história aqui, um caso verídico, de um atendimento que eu fiz de um adulto, de aproximadamente, acho que ele tinha 38 anos, que ele tinha um problema, que ele falou assim, eu não sei como isso aconteceu na minha vida. Porque eu sempre falo o seguinte para os meus pacientes, quando eles vêm me procurar, eu digo o seguinte, olha, isso que você tem, você, em princípio, não nasceu com isso. Em princípio, foi algo instalado em você, pelas suas experiências, pelas suas observações, o contexto do seu dia a dia, da sua vida. É como se a nossa mente fosse um software vazio, e aí as coisas negativas estão sendo internalizadas e, de repente, você acaba se comportando e se transformando naquilo que está na sua mente. E aí a gente fez um trabalho de hipnose e fizemos uma regressão de hipnose clínica. E aí esse paciente, a gente sempre pergunta ao subconsciente, né? Subconsciente, qual a primeira situação, o primeiro evento que fez com que esse adulto se tornasse dessa forma. E aí, esse paciente, ele regride, e é engraçado, o Edney, assim, é uma coisa muito loucamente humana, né? Porque o paciente está deitado e ele está de olho fechado, ele está tudo consciente ali, ele sabe o que está acontecendo. E, de repente, ele está aqui, quando eu faço essa pergunta e ele começa a regredir, ele começa a abraçar a perna. Ou seja, ele vem para a posição fetal. Ele abraça a perna e eu pergunto, onde você está? Aí ele, estou no útero da minha mãe. E ele começa a falar, a verbalizar algo que aconteceu. E ele disse, nesse momento, o meu pai está agredindo minha mãe porque a gravidez não é desejada. A minha mãe está esmurrando a barriga para que eu seja abortado. E ele começa a contar uma situação. Na hipnose, a gente sabe que tudo o que acontece é na mente do paciente. Nós não temos 100% de certeza que aquilo ali seja uma situação real ou uma situação imaginária que o subconsciente dele está justificando uma patologia. Aí o que aconteceu? Nós tratamos, existiram outros fatores subsequentes, né? Tratamos ali, e esse paciente, quando ele voltou para casa, ele ficou com essa pulga atrás da orelha. Será que foi verdade? E perguntou para os pais, perguntou para a mãe, em algum momento aconteceu isso, isso e isso, a senhora tentou esmurrar a barriga para me perder? A mãe começa a chorar. Ai, gente. E fala assim, como que você sabe disso? Isso foi uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Isso é uma coisa que eu me culpo até hoje. E eu queria te pedir perdão, mas eu nunca tive essa oportunidade de te pedir perdão por causa disso. Como que uma mãe quer matar seu próprio filho?
por simplesmente ceder. Claro, a gente nós não tínhamos uma situação de vida estável, nós passávamos por muita dificuldade e nós te enxergávamos, meu filho, como um problema. Nós não víamos solução. Isso foi realmente o que aconteceu. E a mãe, naquele momento, desaba. Dentro do momento terapêutico, às vezes você não espera um depoimento assim que possa te machucar. E naquele momento é muito importante ele abraçar a mãe, porque, veja, no íntimo não era aquilo que a mãe queria. Ela simplesmente queria se livrar de uma dificuldade, que ela não via, a ansiedade dela não permitia que ela visse um futuro promissor. Mas eles se perdoaram. E o mais importante, foi ressignificado da mente dele aqueles problemas que ele tinha, problemas comportamentais que foram originados por situações emocionais, inicialmente na vida uterina. Então, isso vem para comprovar que todas as emoções do ser humano, elas começam a ser geradas na vida uterina, seja boas, seja ruins. Por isso que é muito importante, mãe, você que está assistindo, pai, você tem um papel fundamental na gestação da sua esposa. Você, mãe, tem um papel fundamental na saúde emocional do seu filho. Eu tenho certeza que você daria de tudo para que o seu filho tivesse prosperidade, tivesse uma vida em abundância, tivesse uma saúde mental desejável. Só que, às vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, você acaba não fazendo as coisas que deveria fazer mais no início. Então, já que você está no início, está procurando esse conteúdo, está nos assistindo, comece realmente a mudar o teu ponto de vista em relação ao teu filho, a mudar o teu ponto de relacionamento com o teu bebê, conversa com ele, faz carinho. Se preciso, pede perdão por coisas que você já fez, você não teve culpa. Foi simplesmente momentos emocionais de aflição, de tristeza, de angústia, uma melancolia, ou talvez uma insegurança, mas está tudo certo. Nesse momento, é o momento de você se reconciliar com o seu filho. E na própria palavra de Deus, quando fala que tudo se faz novo, que nesse deserto pode correr novos rios, né? Nas emoções também é assim, a gente pode ressignificar nossas emoções, a gente pode ressignificar as emoções do nosso bebê, quando depende de nós ainda. Porque, a propósito, todo comportamento ele é originado por emoções. E, na maioria das vezes, todo aquele comportamento, seja saudável, seja tóxico, foi originado por situações dos pais. Situações que as crianças aprendem com os pais, com os líderes religiosos, com os professores, enfim. Mas principalmente dentro de casa. Por isso que você pode ter e pode criar habilidades, você pode ter conhecimento, você pode ter maturidade de começar a criar, de começar a desenvolver o seu filho, para que de um jeito ou de outro, quando ele for adulto, quando ele for adolescente, ele não venha a querer se isolar no celular, ele não venha a querer só brincar de jogos que vai matar, porque tudo isso é proporcionado na criação. Com afeto, com carinho, com acolhimento, eu tenho certeza que o seu filho vai ser um filho que vai crescer emocionalmente saudável. E eu vejo que a gente também, né, Igor? Quando a gente não consegue, às vezes, se enquadrar num padrão que a gente pré-estabeleceu, que é o ideal, a gente já fica totalmente recheado de culpa, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, nós nunca conseguiremos ser a mãe perfeita. A mãe perfeita é aquela que se dedica, é aquela que tenta enxergar. Mas a mãe perfeita tem seus defeitos. E dentro dessa maternidade que a gente hoje tenta imitar, que está dentro de uma telinha tão pequena, né? E que são poucos segundos que a gente tenta modelar, que nunca mostra as suas falhas, essa maternidade é uma maternidade frustrante, né?
E só para lembrar você também que a maneira como o seu filho vai ler o mundo também vai depender dele. Vai ter também um componente que vai depender dele. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que a minha mãe, ela teve seus momentos de necessidade de mergulhar no trabalho. E, meu Deus, a leitura de vida que eu fiz da minha mãe é que ela era uma grande heroína. Que ela se dedicou, que ela deu o melhor, que ela super, meu Deus, se sacrificou por mim e pelas minhas irmãs. Então, eu tenho uma gratidão imensa pela minha mãe. Mas, há pouco tempo atrás, entrou uma paciente minha no consultório que estava envolta num mar de escuridão, de depressão. E eu falei, olha, tô vendo que você não está bem. Acho que você está precisando, vamos fazer o acompanhamento psicológico, tudo mais. Ela falou, ai, doutora, eu não estou bem mesmo. Já era a segunda gestação dela. E ela virou para mim e falou, eu não estou bem mesmo, porque eu estou vendo o que eu estou fazendo com a minha filha. A mesma coisa que a minha mãe fez comigo. E eu disse, mas o que a sua mãe fez com você? A minha mãe foi uma mãe muito ausente. Minha mãe só trabalhava. Minha mãe não ia na escola. Todas as assinaturas da minha agenda era do meu pai, porque a minha mãe era muito ausente. Eu estou vendo que eu estou fazendo isso com a minha filha. Eu falei, hoje Deus está te mostrando que a sua mãe foi a melhor mãe que ela podia ser. Porque no mapa da sua mãe, na leitura da sua mãe, ser uma boa mãe era tentar proporcionar o melhor para você. E ela via que isso era através do quê? Do trabalho. Seu pai tinha condições de ficar com você, ela tinha que trabalhar. Então, hoje, você quer ser uma excelente mãe para sua filha e você está tendo que trabalhar. Reconheça, perdoe sua mãe, porque hoje você está vivendo na pele o que sua mãe viveu. Então, a gente que às vezes julga, levanta o dedo, aponta, julga, né, os nossos pais pelos comportamentos, por tudo que a gente fez, quando a gente se dá de cara espelhando e modelando os nossos pais. E aí, a gente que julgou de uma maneira muito forte, muito veemente, tem que repensar, né, nos nossos conceitos. E aí, às vezes, a gente sofre o impacto de ter que aceitar que os nossos pais não foram tão falhos assim, né? Sim. A gente precisa sempre, primeira coisa, fazer uma pergunta. Isso está sendo bem para mim? Isso está sendo saudável para o meu filho? Esse meu comportamento está sendo... Porque tem pessoas que acham que é obrigado a replicar um padrão de comportamento que vieram dos seus pais. E isso não é obrigação. É o que você falou de forma corretíssima. Eles deram o melhor. Existem muitas pessoas, doutora Edley, que sofrem consequências de orfandade emocional. Pessoas adultas que sofrem consequências de orfandade emocional na infância. Susana von Richthofen, por exemplo, foi uma delas. Por isso que ela não teve problema nenhum em arquitetar a morte dos pais. Uma menina de classe média, tinha tudo. Então, às vezes, os pais, pelos padrões que eles foram criados, eles dizem o seguinte, não falta nada para esse menino, o que ele quer mais? A roupa que ele tem, a roupa que ele quer, ele tem. O brinquedo, estuda na melhor escola, tem celular novo. Tem que estudar mesmo. E ele acha que essa é a única obrigação dele como pai. E aí o que é orfandade emocional? Crianças que são órfãs emocionalmente de pais vivos. E aí vem uma consequência muito grande na vida adulta. Isso vem desde, claro, da época uterina, quando ela estava no útero da mãe. Porque ela vai sentindo uma presença da mãe, uma ausência do pai, uma ausência dos dois. Porque na mente deles, eles acham que a única coisa que eles precisam fazer é suprir as necessidades físicas e não emocionais. Mas o que a criança quer? A criança não precisa de quantidade, pessoal, ela precisa de qualidade. Se você tiver 15 minutos para largar seu celular, botar seu filho no colo, falar, filho, me conta, como foi seu dia?
Vamos brincar com o papai. Vamos correr, vamos se divertir. O que é que você gosta? Vamos tomar um sorvete com a mamãe? É 15 minutos, sabe? É o essencial para você começar a transformar e você acaba se transformando também. Porque você vai dizer o seguinte, caramba, isso eu não tive do meu pai. Mas eu estou suprindo no meu filho a necessidade que eu tive do meu pai e a necessidade do meu filho. E aí você acaba transformando o seu filho em um adulto emocionalmente saudável. Mas é muito importante vocês terem na cabeça que as emoções dos nossos filhos são formadas desde a vida uterina. É muito importante a mamãe conversar com o bebê. É muito importante o papai alisar a barriga da mamãe. A gente vê relatos de parece que quando o papai está alisando, a mamãe está alisando, o bebê chuta, né? O bebê... Sim, quando o pai chega e fala, o filho mexe, né? Então assim, ele ouve, ele está ali, ele sente. E essa ausência, ela vai interferir diretamente na saúde, tanto física quanto emocional. E assim, para a família já vai gerando vínculo. Ou seja, né, aquilo que eu não tive, né, no meu relato, né? Meu Deus, esse bebê vai sair daqui, eu não nutri o amor. Gente, amor, ele é um sentimento maduro e que exige dedicação. Não Perfeito. existe você ser desleixado com algo e dizer, eu amo isso, e aquilo tá jogado. Não, quando você ama, você zela. Então, esse vínculo mãe, pai, bebê, ele já nasce aqui, ó, quando você tá falando com a barriga, acariciando, comprando o enxoval. Às vezes eu tenho esses conflitos dentro do consultório com a mamãe de segunda viagem, que às vezes elas vêm chorando, ai, doutora, né, o meu segundo filho, meu Deus, eu não estava assim na primeira gestação. Olha só, a segunda gestação nunca vai ser igual à primeira, porque na primeira era novidade, a segunda você já está muito mais amadurecida. Só que você não precisa, talvez, ter aquela coisa da novidade, mas você também não pode deixar de se dedicar, de falar com o bebê, de fazer os seus exames, de buscar o melhor, assim como você buscou o melhor na primeira vez, ou até mais, né? Poxa, eu vi que eu falhei nisso. Se eu falhar nisso, eu vou ter o mesmo resultado ruim, então vou buscar algo melhor ainda, né? Não quer dizer que você vai ter que comprar um enxoval caro de novo, errar as mesmas coisas, comprar tudo em excesso igual você comprou, mas a dedicação, o amor, né? Tem que ter. E aí Perfeito. você está ouvindo isso de uma obstetra e de uma mãe que falhou nisso, né? E tem mães que ainda chegam pra gente e falam assim, mas eu não tenho tempo. Tá grávida, eu não tenho tempo disso. Talvez tem pessoas que têm essa realidade, elas acham que não tem tempo, né? E eu sempre falo o seguinte, olha, tempo tem, o que falta é prioridade, sabe? E se você que está me assistindo, por acaso seja uma pessoa que fala assim, eu não tenho tempo, eu quero te desafiar a, pelo menos, você conversar com o seu bebê na hora que você for dormir. Não tem naquela hora que você já fez tudo, você vai deitar, já desligou a luz, só está você, talvez seu marido, na cama, tudo escurinho, você já está prestes a dormir. Nesse momento, você sabia que é o melhor momento de você se comunicar com seu filho? Porque você está entrando num estado que a gente chama de transe hipnótico. Aquilo que você verbaliza ou que você sente vai entrar como verdade legítima no teu subconsciente, porque a tua faculdade crítica está rebaixada. Assim, às vezes são termos técnicos, né? A gente precisaria de outro podcast para explicar. Mas é nesse momento que aquilo que você fala, mesmo que você não sinta no seu coração, mesmo que você talvez tenha dificuldade de acreditar, mas aquilo pode reprogramar a tua mente. Então você começa a falar, meu amor, eu te amo. Meu amor, eu estou ansiosa de ter você aqui ao meu lado. Você vai estar bem, a mamãe vai te proteger. E você pode até dormir pensando nisso. Quando você dorme, mesmo que você ali não esteja mais conscientemente falando, mas o teu subconsciente está reproduzindo e assimilando tudo aquilo que você falou. Como a ligação do subconsciente do seu bebê está ligado no seu, aquilo vai para ele. Ou seja, às vezes são 5 minutinhos, 10 minutinhos que você está fazendo antes de dormir e que vai ter um efeito extraordinário na sua vida. Depois de um certo tempo, você vai ver que a sua mentalidade, que o seu pensamento está completamente modificado daquilo que você era antes. E você pode falar assim, do nada,
Não foi do nada. Foi o esforço que você fez. E assim, até talvez o fato de você que não consegue falar com a sua barriga, que tem essa dificuldade de se expressar para o seu bebê, porque o seu bebê já está dentro de você. Só porque você não está vendo, você não consegue se comunicar, talvez já seja um grande indício de que talvez você tenha tido alguns traumas familiares, algumas rejeições, e que por isso talvez você não esteja conseguindo se conectar ao seu bebê, tendo dificuldade já de expressar o seu amor em palavras, em gestos, né? Ainda que o bebê ainda esteja dentro da barriga. Então já fica a dica para você, se você está encontrando essas barreiras, de você procurar assistência pré-natal psicológica, porque a gente pode reconstruir e, de repente, te proteger de um problema de vínculo com seu filho e até de uma depressão pós-parto. Perfeito. E o resultado é fantástico. Se vocês não acreditam nisso, aqui no podcast vai ter um depoimento, vai ter um programa de uma pessoa que deu o depoimento dela que foi impactante. Então, acredite, é transformador. O que aconteceu com você, não necessariamente você precisa passar isso para o seu filho. Se você foi rejeitado, se você foi abandonado. E tem pessoas, doutora, que falam o seguinte: não, mas eu não me lembro de ser rejeitado. Eu nunca tive rejeitado, mas eu não gosto. Não gosto dos meus pais e, consequentemente, eu estou passando para minha mãe. Eu vou dar um relato rápido de uma pessoa que eu acompanho, que, quando criança, ela era muito maltratada pelo padrasto. E a mãe dele ia almoçar em casa todos os dias. E toda vez que, depois do almoço, essa criança apanhava. A mãe voltava para o trabalho e ela apanhava. Toda vez que ele via a mãe, ele olhava com cara de desespero e falava assim: mãe, não vai. E a mãe falava assim: meu filho, eu preciso ir. Sou eu que sustento a casa. Eu tenho que trabalhar. Por favor, mãe, não vai. Eu preciso ir. E todas as vezes ela ia. E quando ela ia, ele apanhava. E todos os dias eram assim. O que aconteceu na mente dessa criança? Essa mãe, no momento que eu mais precisava, ela me abandonou, ela não me protegeu. Cria-se uma rejeição inconsciente na mente dessa pessoa, e aí o elo de ligação entre ele e a mãe começa a se romper. E a mãe fala assim: eu fiz tudo por ele. Como que ele tem esse distanciamento de mim? E aí, às vezes, as pessoas que passam por alguns conflitos familiares, elas não têm nem ideia que, às vezes, um momento que você passou, a tua mente, ela transformou aquilo ali em uma percepção de rejeição ou abandono. E aí você reproduz isso no seu filho. Mas o que eu quero te convidar nesse momento é, como a doutora falou, o melhor dos cenários é que, se você sente algum desconforto, se você sente alguma dificuldade, é que você procure ajuda psicoterapêutica, um profissional realmente que seja capacitado a te orientar no seu pré-natal. Mas você não precisa tratar o seu filho da forma que a sua mente está condicionada. Se você quer ser uma mãe melhor, se você quer ser um pai melhor, você pode reprogramar a sua mente, você pode adquirir conhecimento, você pode adquirir sabedoria, você pode criar novos hábitos que vão fazer parte de uma nova personalidade na sua vida e, consequentemente, você dá mais amor, você ter uma família mais estruturada emocionalmente e fazer com que, com isso, o teu filho seja um filho feliz. E aí, aquilo que passou, que poderia se tornar um ciclo de autossabotagem na sua família, ou, como a gente fala, maldição hereditária, conforme a Bíblia, aquilo se encerra em você. A partir do seu filho, ele já vai ter uma percepção de amor e carinho, porque ele recebeu isso do pai dele, da mãe dele. É mais fácil ele reproduzir. É a verdade que liberta. Igor, gente, só tenho a agradecer aqui. Quanto conhecimento, não deixe de colocar aí nos comentários aí o que você extraiu desse nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, porque, gente,
Que conhecimento, né? A gente saber que dentro do útero a gente já está vivendo tantas influências tão fortes e tão marcantes para a nossa vida inteira. Igor, gratidão imensa por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente, compartilhando esse nível de conhecimento tão Doutora, extraordinário. eu que agradeço a oportunidade. Eu sou apaixonado por entregar conhecimento, né, que liberta as pessoas e toda vez que tivermos uma oportunidade assim, pode contar comigo. Ai, gente, um grande beijo, brigadão. Gente, fique com Deus, até o próximo episódio. Tchau.